Olá, meu nome é Vanessa Gerba, eu sou artesã de bonecas mótacas e pêsancas ucranianas. E hoje, no dia da Vishvanka, eu estou aqui a convite dos meus amigos do folclore ucraniano bardiano para falar um pouco a respeito dos bordados ucranianos, desde a sua confecção, sua simbologia e a sua importância histórica para nós da comunidade ucraniana. O dia da Vishvanka é celebrado sempre na terceira quinta-feira do mês de maio. Todos os anos, nessa data, ucranianos do mundo todo, sejam eles descendentes ou ucranianos natos, são convidados a vestir as suas vishvankas, as suas blusas bordadas, para desempenhar as suas atividades do cotidiano, mostrando assim não só a riqueza e a simbologia dos nossos bordados, como também que o amor pela Ucrânia ultrapassa suas fronteiras físicas. É comum também que nesse dia os pequenos grupos organizem eventos culturais, como piqueniques, masterclass de bordados, leituras de poemas, grupos se reúnem para cantar canções ucranianas. Então essa data, que começou apenas como uma forma de mostrar os nossos bordados, acabou se tornando também um dia para se comemorar a cultura ucraniana como um todo. A prática do bordado está presente na Ucrânia desde a época pré-cristã. Achados arqueológicos nos trazem essa informação, como por exemplo, na região de Cherkassy foi encontrado placas de prata, onde havia descrições das roupas de alguns moradores do período do século VI. E nessas descrições haviam descrições de camisas bordadas, camisas masculinas bordadas no peito com motivos geométricos, muito parecidas com aquelas que os camponeses usavam até o início do século XX. Essa informação nos indica que o bordado ucraniano, seja ele nas roupas, nos rushniks ou em qualquer outra peça que ele foi feito, é uma arte bastante preservada ao longo da história. Mesmo o bordado sendo uma das artes mais preservadas da cultura ucraniana, ele sofreu algumas modificações ao longo do tempo e algumas influências. Se nós pegarmos os bordados, ou mesmo a forma de interpretar um bordado dos nossos ancestrais, principalmente do período pré-cristão, é um pouco diferente de como nós interpretamos hoje. Hoje, os bordados eles têm mais um peso decorativo do que algo mais simbólico. Então, aqueles ancestrais, eles tinham uma relação muito íntima com a natureza. Eles tinham uma forma de interpretar a natureza um tanto diferente. Eles observavam o sol, observavam os ventos, observavam a colheita de uma forma diferente do que nós observamos hoje. E eles traziam para suas artes essa interpretação de mundo daquela época. Então, ao se desenhar um círculo, um sol, uma estrela no bordado, aquilo não era só um desenho, aquilo tinha um significado. Eles transformavam toda essa visão da natureza, eles transformavam em símbolos e transcreviam para os bordados, da mesma forma como faziam com as pêsancas. Com os bordados era exatamente da mesma forma. Então, eles acreditavam que ao pegar esses símbolos, ao transcrever essas forças da natureza em símbolos e colocá-los nos bordados, eles também estavam definindo o seu destino, escrevendo a sua história. Por isso que era comum que as bordadeiras não copiassem bordados uns dos outros. A mãe da família, a avó, queria bordar um ruchnik ou uma camisa para alguém da sua família, jamais copiava o bordado. Ela sentava e escrevia e bordava aquela camisa especialmente para aquela pessoa com os determinados símbolos que ela queria transmitir.
para aquela pessoa, transformando aquilo não só numa arte, mas também num amuleto de proteção. Assim, cada bordadeira tinha um ritual a ser cumprido. Ela não, nenhuma bordadeira naquela época sentava-se para trabalhar sem estar com a mente limpa, com a mente pura, com bons pensamentos e com uma criatividade positiva. Era dessa forma que elas trabalhavam. Existem pesquisadores que dizem que era comum que as bordadeiras da região da Rua do Sul não diziam que iriam costurar uma camisa, que elas iriam costurar um ruchinique, que elas iriam bordar alguma coisa. Elas diziam que elas iriam escrever uma camisa, iriam escrever um ruchinique para o casamento da filha, elas iriam escrever um ruchinique para presentear alguém. Dessa forma, elas utilizavam esses bordados como um código familiar, como uma forma de proteção da sua família. Era comum também que essas mulheres procurassem sempre tecidos que foram feitos através de uma fibra natural, principalmente uma fibra vegetal, como o cânhamo e o linho, porque elas acreditavam que a natureza, por si só, já energizava aquele bordado. Claro que se você for observar, nós temos também relatos na literatura ucraniana de bordados em seda, que era um tecido muito nobre, né? Vinha pela rota da seda, e bordados a fios preciosos, com fios de ouro e etc. Mas esses tipos de tecido, eles eram específicos para a nobreza e para o clero, não para a população comum, para a população campesina da Ucrânia. Essas senhoras aldeãs, elas bordavam dessa forma. Então, hoje nós ainda mantemos alguns traços, né? Eu, por exemplo, gosto muito de bordar em tecido natural, não gosto de bordar no tecido sintético, porque eu acho que ele perde muito da sua característica, né? Eu gosto de fazer as coisas com uma ligação muito ancestral. Como os ucranianos ancestrais, eles tinham uma ligação muito forte, né, com a natureza, e tudo eles transformavam em símbolo e criavam uma própria simbologia através dessa interação com a natureza. Eles criaram muitos símbolos, e esses símbolos foram impressos nos diferentes, né, tipos de bordados, diferentes tipos de arte. Eles foram transcritos para as pêssegas, para os bordados, para as bonecas. Então, essa ligação era muito forte. E isso surgiu inúmeros símbolos. Mas nós podemos reunir em 3 grandes grupos esses símbolos. Os símbolos florais e vegetais, os símbolos geométricos e os símbolos zoomórficos. Basicamente, os símbolos vegetais, que são os galhos, as flores, as folhas, os frutos, eles simbolizam a pureza e a prosperidade e a renovação constante, porque as plantas estão sempre emitindo algum tipo de galho, broto, elas estão em renovação. Até as plantas perenes, né, que são aquelas que morrem no inverno e depois renascem na primavera, elas mostram esse ciclo de vida que está sempre renascendo. Então as plantas têm basicamente essa simbologia dentro dos bordados. Os símbolos geométricos, eles têm uma ligação muito forte com a mitologia eslava e com a natureza exata, a exatidão da natureza, né? A questão de sempre ser 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, o ciclo da Terra, que ele tem uma simetria, ele tem uma forma
simétrica de acontecer, ele sempre vai acontecer de uma forma constante, né? E os ornamentos zoomórficos, os símbolos zoomórficos, que são principalmente os animais e principalmente os pássaros, eles são utilizados de uma forma mais ritualística dentro do bordado. Geralmente eles não são utilizados em roupas, eles são utilizados apenas nos rushniks, porque os rushniks eles são utilizados nos rituais fúnebres, nos rituais de nascimento, nos rituais de casamento. Então esses símbolos eles são impressos, eles são transcritos, melhor dizendo, nessas toalhas que vão servir para algum tipo de ritual dentro da cultura ucraniana. E aqui nós temos uma boneca Motanka, que foi confeccionada e bordada todinha em tecidos naturais, como cânhamo, linho e tecidos de algodão. Vamos fazer a interpretação desses bordados. Então, na sua vishvanka, nós temos aqui na parte central da blusa alguns brotinhos de flores, né? E aqui do lado nós temos a Kalena. A Kalena, ela é símbolo da maternidade e da imortalidade da família, mas alguns estudiosos também a associam ao sangue derramado, né, pela liberdade da Ucrânia. Aqui nós temos também, no bordado da saia, nós podemos fazer a interpretação. Nós temos a papoula, flor típica da Ucrânia, que internacionalmente ela é conhecida como a flor da saudade, a flor da memória, principalmente por aqueles jovens que perderam a vida em combate. Mas na Ucrânia ela também é associada à proteção contra o mal. Temos o trigo, né, flor da fartura, da boa colheita, a planta tradicional da Ucrânia. E aqui nós temos alguns barvinoks, que são essas florzinhas azuis, que elas são plantas ligadas ao renascimento. E aqui nós temos um mini rushnik, né, mostrando que as nossas toalhas são usadas também para cobrir a cesta de Páscoa. Aqui nós temos outra bonequinha Motanka, mas eu quero mostrar o avental. No seu avental, ela traz uma representação simples da árvore da vida, que é a mesma que está bordada aqui no outro avental. A árvore da vida é um símbolo encontrado na arte ucraniana que expressa o universo em 3 níveis. As raízes é o submundo, a parte aérea, o mundo terreno, e o superior é o mundo celestial. Também existe uma interpretação que as raízes são o passado, o tronco o presente e as folhas, flores e frutos significam o futuro. Também é uma representação muito ligada à época do paganismo. E na região central da Ucrânia é muito comum que a árvore da vida venha bordada em grandes rushniks muito compridos, exatamente porque ele dá essa ideia de destino, de continuidade da vida. Aqui nós temos o símbolo ancestral da deusa Makosh. Essa deusa ela era considerada pelos antigos eslavos, na época pré-cristã, como a protetora dos trabalhos manuais femininos, principalmente a tecelagem, e também a deusa protetora da vida. A Makosh é sempre representada com seus braços para cima e carregando um carretel. Nesse carretel, ela mantém um fio que simboliza não só um fio de costura utilizado pelas antigas tecelãs, como também é o fio da vida. Nesse bordado, nós podemos ver a representação de uma figura feminina com seus braços voltados para baixo. Esse é o símbolo ancestral da proteção materna. Os seus braços voltando-se para baixo representam
o amor acolhedor e o abraço fraterno. Além de utilizarmos a simbologia ancestral ucraniana nos nossos bordados, nós podemos também fazer uma análise personalizada da nossa própria simbologia. O que nós queremos dizer com o nosso bordado? Aqui, por exemplo, nesse bordado, eu quis representar no tecido negro os solos negros da Ucrânia, os chornósios, seus solos férteis, de onde nascem as suas riquezas, como por exemplo o trigo, representado aqui pelos galinhos amarelos, além das suas flores simbólicas, como por exemplo a papoula e os barvilhos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de acompanhar o Folclore Ucraniano Bordínico em todas as suas redes sociais. Lá você encontrará muitas informações interessantes acerca da cultura ucraniana. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima!